um homem cujas escolhas são questionadas até os dias atuais, sendo considerado como patriarca da fé e figura notável nos relatos do Velho Testamento. A história de Abraão é uma jornada de transformação, desafios e redenção. As Escrituras Sagradas afirmam que Abraão foi o pai da fé, e por meio de sua crença também teve a honra de ser mencionado na Bíblia como amigo de Deus. Isso nos leva a entender que ao longo de sua vida ele alcançou graça perante aos olhos do Criador. Embora seja relatado como progenitor da fé e amigo do Senhor, Abraão tinha muitas falhas, e sua fé foi sendo aperfeiçoada com o passar dos anos e com o amadurecimento de seu relacionamento com Deus. Na história de Abraão, podemos perceber que ele enfrentou muitos obstáculos e provações, e foi justamente através do enfrentamento dessas adversidades que a genuína fé foi sendo desenvolvida até se tornar evidente. Mas como se deu o início da jornada de fé de Abraão? Há poucos registros sobre sua vida antes do chamado de Deus. Originalmente era chamado Abrão. Nasceu e cresceu na cidade de Ur, que naquela época era considerada um importante centro de idolatria ao falso deus Lua. Ur era uma cidade constituída de um povo pagão e ficava situada na região da Mesopotâmia, que atualmente conhecemos como Golfo Pérsico do Iraque. Vivendo sob a cultura de uma sociedade pagã, aquele que viria a ser lembrado como o pai da fé ainda não conhecia o verdadeiro Deus. Através de sua história, podemos compreender como funciona a soberania do Criador. Mesmo pertencendo a uma sociedade idólatra, Deus, em sua imensa graça, escolheu Abraão e o chamou para o cumprimento de um propósito, o convocando a sair de sua terra, da companhia de sua parentela, e ir para uma terra que ainda lhe seria mostrada. E aqui podemos notar o quão desafiador foi o chamado de Deus para a vida de Abraão, porque além de abandonar todas as crenças que ele havia aprendido durante toda a sua vida, precisava também deixar para trás o conforto de sua terra natal, a segurança da casa de seu pai, e partir em direção a uma terra desconhecida, dependendo inteiramente do Senhor. Isso significa que após receber o chamado, sua vida não se tornou mais simples e nem mais fácil. Apesar de ter confiado na palavra do Senhor, Abraão teve que enfrentar muitas provações, e antes de ser conhecido como pai da fé, primeiro precisou aprender lições importantes sobre a obediência. Veja em Gênesis 12:1 que ele recebeu a ordem de sair de tua terra e deixar sua parentela. No entanto, Abraão acabou levando consigo seu sobrinho Ló. Essa decisão de obedecer parcialmente à ordem do Senhor acabou lhe trazendo problemas no futuro. Em primeiro lugar, Abraão precisou aprender que os propósitos de Deus não estão limitados às possibilidades humanas. Abraão e Sara, sua esposa, formavam o casal menos provável para se tornarem pais de uma grande nação. Isso porque logo após a morte de seu pai, Abraão saiu da terra de Harã, já idoso, e Sara, sua mulher, era estéril. Diante disso, podemos considerar que Abraão deu um grande passo de fé ao crer na promessa do Senhor que ele seria pai de uma grande nação. Em segundo lugar, Abraão ainda precisava aprender a confiar plenamente em Deus, pois algumas circunstâncias em sua vida revelaram suas fraquezas e imperfeições. Por exemplo, quando Abraão finalmente chegou a Canaã, o Senhor apareceu novamente a ele e lhe assegurou que aquela terra seria dada à sua descendência. Abraão chegou até a construir altares dedicados ao Senhor naquele lugar. Mas ocorreu que uma terrível crise assolou aquela região e Abraão, ao invés de confiar em Deus, decidiu partir para o Egito. E chegando lá, Abraão revelou uma concessão pecaminosa que havia feito com Sara. Ambos concordaram em esconder seu relacionamento conjugal para evitar que Abraão fosse morto por alguém que desejasse tomar Sara para si. Naquela época, era comum que maridos estrangeiros fossem mortos por homens poderosos que queriam tomar suas esposas.
Diante desse contexto, Abraão não manteve sua plena confiança nos desígnios do Pai Celestial e temeu os homens mais do que a Deus. Além disso, esse erro cometido no Egito foi repetido mais uma vez na cidade de Gerar. Com o passar do tempo, Abraão teve problemas com Ló, porque ambos possuíam muitos bens, de maneira que não havia possibilidade de habitarem juntos. E para evitar contenda entre os grupos que o seguiam, Abraão precisou falar para Ló se separar dele. Em outra ocasião, Abraão aceitou seguir um plano elaborado por sua esposa para alcançar a promessa de Deus de ter um filho, e isso lhes causou grandes problemas familiares. A impaciência de Sara e falta de fé de Abraão poderiam ter arruinado a promessa que Deus tinha para eles. Mas o Senhor, que é fiel à sua palavra, preservou a aliança feita com Abraão, mantendo a promessa de que por meio de Sara ele seria pai de muitas nações. Nisso podemos aprender que Deus cumpre os seus propósitos através dos seres humanos e também apesar dos mesmos. A fé de Abraão estava sendo continuamente aperfeiçoada em cada uma das adversidades que ele superava. Mas a verdadeira maturidade de fé só foi alcançada por Abraão quando o Senhor pediu que seu filho Isaque fosse entregue como sacrifício. Isaque era o filho da promessa, mas nessa ocasião, Abraão não hesitou em obedecer ao pedido do Senhor. E no momento em que Deus provou a fé incondicional de Abraão, não permitiu que ele fizesse nada a seu filho. E chegamos à conclusão de que uma vida de fé é sempre pautada na palavra de Deus e está acompanhada de ações corretas, atitudes de obediência e boas obras. Com nossa fé aperfeiçoada pelo Senhor, podemos crer que nenhuma provação é impossível de ser superada e nenhum fracasso é permanente. Se gostou desse conteúdo, deixa seu like e se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí para acompanhar os novos vídeos que vou postar. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.